Bom dia, meus irmãos, ou boa tarde ou boa noite, a hora que você está escutando. Eu estou trazendo a palavra de Deus para o movimento dos discípulos, que nós estamos aqui para adorar a Deus, para colocar Ele no lugar de permanência. Eu quero e tenho colocado para vocês de ler 2 Reis, capítulo 22 e 23. Não vou nomear, a pessoa está envolvida, mas eu vou falar de coisas muito importantes para entender, para compreender o que Deus está fazendo. O texto que eu vou ler para vocês de nosso assunto geral é o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Só para vocês lembrarem que eu e Maxwell estamos lendo a Bíblia no Instagram diariamente. Estamos no livro de Romanos agora. Eu convido vocês, se tiver tempo, 10 horas da manhã, para participar, ou fica gravado no Instagram, que você pode escutar a hora que quiser. Mas vamos ler o texto da palavra de Deus. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, eu quero que vocês meditem comigo com respeito de hoje em dia, o que nós estamos encarando. É muito óbvio e muito falado o pandêmico, mas é uma coisa muito mais profunda do que isso, que Deus está incentivando, está dando condições para você buscar Ele, para você fazer o que você pode para seguir Ele. Eu quero ler para você só um versículo no 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outra tal. Que termos absolutos e claros que nós podemos entender que Deus está levantando homens e mulheres que têm coragem de acreditar que Deus é maior do que as suas circunstâncias. Esse jovem não tinha nenhuma razão para realmente seguir Jesus ou de buscar Deus, esse do Velho Testamento, mas ele tem uma coisa que aconteceu com ele, que seu coração estava voltado a Deus. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que têm coragem de buscar Deus com todo o seu coração, de entregar tudo a Deus. Não, agora, eu gostaria de deixar vocês entenderem que o rei antes desse jovem Josias, este rei era um assassino. E o rei antes dele, e muitos reis de Israel, de Judá, antes dele eram homens más, que não buscaram Deus. Este jovem tornou a ser rei de Judá quando ele tinha só 8 anos de idade. Ele tinha todas as influências, a idolatria, as coisas malignas que estavam praticando, que ele podia ter seguido sem problema. Mas uma coisa deu no coração dele, que naquela época eles tinham um templo,
e o templo estava abandonado. Só para vocês verem que eles não tinham nem praticado a ceia, a Páscoa, não tinha praticado a Páscoa antes, aliás, deixa eu deixar claro, só eles pararam de praticar a Páscoa na época dos juízes. E daquela época até Josias, eles não praticaram. A Páscoa era uma celebração do poder de Deus e a presença de Deus para ter os libertados das coisas do maligno, para eles terem entrado no poder de Deus, através dos prodígios de Deus, para entrar na terra prometida. Realmente começou quando era para sair do Egito, e eles constantemente, durante a época dos juízes, praticaram. Mas é uma coisa interessante, as coisas mais significantes, as coisas mais importantes que nós podemos praticar em nossas vidas, muitas vezes nós abandonamos, esquecemos, achamos que é enjoativo, achamos que não é uma coisa importante. Mas eu quero que vocês saibam que é importante que nós voltamos a colocar em prática o que nós estamos incentivando e como estamos querendo acontecer, é de que nós voltamos a praticar a palavra de Deus como estava praticado na época do primeiro século. É importante demais que nós acertemos e determinamos quais são as coisas que eram coisas que Deus estabeleceu para eles praticaram naquela época, e nós podemos praticar agora para poder voltar a ter realmente uma igreja que podia justamente se chamar os discípulos de Jesus. Eu não estou defendendo uma denominação, nem estou contra denominações, mas o que eu estou defendendo é que nós voltamos a praticar os princípios da palavra de Deus. Mas veja o que aconteceu no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23. Josias deu a eles ordem de limpar o templo, e no processo de limpar o templo, que o templo era simplesmente uma estrutura que eles usaram para buscar Deus e fazer sacrifícios e holocaustos que eles tinham para oferecer para Deus, pela lei de Moisés. Mas aconteceu, no meio dessa limpeza, eles descobriram a palavra de Deus, o Pentateuco, que nós chamamos, a lei de Moisés. Então, nós temos isso nos primeiros 5 livros do Gênesis, o chamado Pentateuco, mas eles descobriram, era importante de poder ter essas coisas nas suas vidas, porque através dessas coisas eles começaram de voltar a buscar Deus com todo o seu coração. Irmãos, eu não posso expressar como que eu acho importante que nós buscamos Deus com toda sinceridade, e que nós, quando saímos e encontramos com verdades que nós precisamos mudar a nossa vida, muito importante que mudaremos as nossas vidas segundo o padrão da Bíblia. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram o livro, não sei que eles leram tudo para ele, mas eles leram este manuscrito que ele tinha descoberto, que estava perdido há anos. A nação estava engajada em todo tipo de idolatria que pode imaginar, até oferecendo seus filhos para um deus chamado Moleque, que eles
passaram pelo fogo, sem dúvida, mataram. Nós temos uma coisa semelhante hoje em dia, especialmente a América. O Brasil está no perigo de seguir, de autorizar e justificar abortos por causa de estupro e uma série de outras coisas de saúde. Mas eu acho que é importante que nós mantemos os princípios da palavra de Deus e que a vida começa na concepção, não é quando nasce. Gente, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Mas olha que Josias achou. Ele descobriu uma coisa que muito pouca gente tem praticado, né? Vários reis antes de Josias tinham reformas fizeram reformas quando estavam buscando Deus pela uma certa medida, mas não fizeram o que podia ter feito ou devia ter feito, como que está escrito na lei de Moisés. Mas quando Josias, como eu li para você, ele converteu, ele, pelo poder de Deus, pela presença de Deus na sua vida, ele tinha o privilégio de escolher, de fazer o que a lei mandou. E a reação dele, nessa época, foi uma coisa impressionante, porque ele fez uma limpeza que na profundeza que nunca aconteceu antes. Primeiro, ele leu a Bíblia, leu a palavra, e ele rasgou as roupas, ele prostrou-se diante de Deus, chamou o povo para apresentar para eles as coisas que eles estavam praticando, e eles fizeram umas coisas interessantes, que ele fez limpezas de alto e baixo, ele fez coisas que realmente era para ser atingido até as gerações, mas eles fizeram as coisas em 2 Reis, capítulo 22 e 23, que primeiro nós precisamos, por exemplo, ele consultou a profecia, e a profeta deu uma palavra para ele que é muito pesado. Ela deu uma palavra que era tão forte que falou que Deus não iria revogar a sua condenação do povo por causa dos pecados dos ancestrais, por causa do passado. Isso é num nível nacional, não é individual, mas é um nível nacional. Então nós podemos concluir que no nível nacional é que há uma maneira que Deus julga, e outra maneira que nós podemos ver individualmente. Individualmente, o rei, ele arrependeu, ele rasgou as roupas e se colocou diante de Deus para ver o poder de Deus na sua vida. E ele experimentou isso, maravilha da presença de Deus na sua vida, porque ele obedeceu a sua palavra. Então, vamos para frente. Que aconteceu? Que o povo, eles estavam comprometidos com várias coisas que não tinha nada a ver com o Evangelho. Vou confessar uma coisa para você. Nós, como evangélicos, condenamos os católicos e os demais por causa de idolatria, de imagens e coisas assim. Mas será que é possível que nós temos tradições da cultura, temos ideias erradas que são contrários da palavra de Deus, que nós aceitamos e praticamos, que não tem nada a ver? As coisas, por exemplo, superficial, nós chamamos um prédio a igreja, quando claramente você conversa com um evangélico, quem que lê a Bíblia, ele entende muito bem que
o prédio não é a igreja, nós somos a igreja, mas eles ainda praticam a regra, não pode entrar aqui, aqui é a casa de Deus, não pode estar comendo, não pode estar correndo, não pode estar falando alto e coisa assim, mas gente, isso é tradição e não tem nada a ver na palavra de Deus, porque esses princípios devem ser praticados em nosso ser, em nosso interior, que é muito valoroso de entender que são essas coisas, mas tem muitas outras coisas que ao título de que nós usamos, que achamos que o homem que é redimido pelo Jesus também, ele tem poder para ser um intermediário entre nós e Deus. Ele pode ser um mensageiro, ele pode ser uma pessoa que está instruindo da palavra de Deus, mas não pode ser do jeito que muitos de nós praticamos hoje em dia. Então, gente, vamos continuando. Que Deus está fazendo em nosso meio. Deus está pronto para dar um avivamento, mas nós não podemos deixar atitudes que são destrutivas entrar em nossas vidas, mas precisamos deixar princípios, ainda que seja doloroso, ainda que seja não aceitado pelos homens, às vezes em quando, que eles são mais engajados em tradições e costumes humanas e no lugar da palavra de Deus, mas nós precisamos seguir um padrão de vida de fazer exposição da palavra de Deus, como que está escrito, que Jesus, em Mateus 28, versículo 20, deu uma instrução, ensinando-los todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Eu tenho falado isso antes, mas é importante que nós entendamos que nós podemos praticar a palavra de Deus. Jesus deu instruções muito importantes para nós em nossas vidas para poder praticar a palavra de Deus. E dessas instruções são instruções que são claras na palavra de Deus. Por exemplo, se você faz um levantamento no Evangelhos, quantos mandamentos que Jesus deu, tem uma média mais ou menos 50, mas metade desses mandamentos podem ser praticados sem sequer citar um versículo da palavra de Deus. Muitas vezes nós isolamos as pessoas de nós, que nós usamos termos religiosos e nós usamos ideias religiosas que não edifica, até fica a pessoa sentido. Mas podemos praticar a palavra de Deus. Podemos, como Jesus estabeleceu, como um novo mandamento, amar sem medida. Amar como Ele nos amou. Então, podemos, eu sei que estou repetindo coisas que muitos estão repetindo, mas é um princípio, através desse princípio de amar seu próximo como Jesus nos amou, é que nós estamos cumprindo toda a lei, os profetas, e o Novo Testamento é escrito de uma maneira que faz possível para a pessoa poder entender com respeito à ressurreição de Jesus, e pode ter fé em Jesus, e a maioria dos 800 mandamentos no Novo Testamento são explicações como que deve proceder na vida conjugal, na criação de filhos. Eu e minha esposa estamos trabalhando para escrever um livro com respeito a criar filhos, e eu acho que vai ser bastante interessante para todos nós. Mas ora para mim que eu posso completar, porque esses bloqueios, essas ideias humanas que vêm, são ideias humanas. Mas eu creio que nós podemos colocar no papel e publicar um livro que pode edificar o corpo de Cristo, e eu e minha esposa, com pessoas de
eu vou fazer 80 anos, realmente hoje estou fazendo 81 anos na vida. Mais uma vez, por causa do lockdown, não estou podendo fazer nada com respeito de festas e coisas assim. Mas eu declaro para vocês que nós estamos regozijando na presença de Deus, e o poder de Deus está operando em nossas vidas, apesar que eu estou aqui na chácara gravando essa mensagem. Eu estou declarando para você, Deus está vivo ao lado de você, dentro de você, agindo nas suas vidas, operando pelo poder do Espírito Santo, para Deus operar poderosamente nas suas vidas. Então, eu quero incentivar vocês, de serem pessoas que fazem igual Josias fez. O que ele fez? Ele levou um processo de identificar a idolatria, de identificar os lugares falsificados na nação. Eu acredito que ele está na sua vida primeiro e na nação, e ele começou de item por item, ideia por ideia. Ideias até foram implantadas pelo rei Salomão, pelos deuses das suas mulheres, que ele corrigiu, ele mudou as coisas, que era importante de poder fazer exatamente isso, que ele tinha que derrubar, tinha que queimar, tinha que destruir e revogar daquelas coisas. No Novo Testamento, no livro de Atos, um certo grupo de pessoas converteram e trouxeram todos os seus livros, itens, muletas e coisas assim, que eles tinham nas suas casas, nos seus prateleiros de livros, que estavam promulgando ideias erradas. Eles queimaram essas coisas na praça pública. Em todos os anos que eu tenho estado pregando o Evangelho, cada vez que uma pessoa converte de idolatria, eu me lembro quando estava pregando no Amazonas, um jovem converteu, que a responsabilidade dele era de cuidar a imagem da Maria, que eles fizeram a procissão cada época, cada ocasião que eles tinham decretado, e ele era responsável de guardar e cuidar aquela imagem da Maria. Sabe o que ele fez? Quando ele converteu, ele foi no meio do rio, do parte do rio mais fundo, e jogou a imagem da Maria no rio. Isso foi numa cidade chamada, no tradução era Chiqueiro, que era Itapiranga. Não era, esqueci, mas tudo bem, vamos lá. Que ele fez isso. Eu era presidente da denominação na época, e o pastor dessa igreja, que estava responsável para converter esse jovem, eles estavam querendo pegar ele e chicotar ele e atacar ele, porque ele tinha, eles falaram que ele tinha ensinado esse jovem de jogar a imagem no rio. Gente, nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos homens e mulheres que podem e têm poder dentro do seu ser de limpar a sua vida. Teologicamente nós chamamos isso santificação, mas é muito mais do que isso. A santificação envolve você largando a vida que você tinha antes, e leva você a poder dizer: eu vou seguir Jesus Cristo com todo o meu coração. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu converti, eu sabia que era de ter uma casa com bastante problemas. A minha mãe era um crente desviado, mas vivendo no mundo, e muitos dos namorantes dela eram bêbados, eram pessoas que eu
cresci no meio de um ambiente que pessoalmente me deixou uma sensação de desespero. Eu tinha medo de viver por causa de tanta bagunça que eu tinha presenciado e tinha medo de morrer por causa do medo do inferno que eu tinha ouvido falar. Então eu estava um jovem muito fechado, muito problemático, mas a primeira vez que eu realmente eu frequentava a igreja com motivos errados. Muita gente faz isso para ver o que pode achar. Eu, honestamente, estava buscando uma moça bonita para casar e eu achei. Estou casado com a Wanda, já vamos fazer 62 anos em junho, mas naquela época eu estava com a vida toda bagunçado. E eu me lembro de uma vez que estava namorando com uma moça na igreja e uma moça do mundo. E quando eu converti para valer, Deus transformou a minha vida. E a minha mãe, porque isso foi nos anos de 50, eu converti em 1956, a minha mãe achava que eu estava com problemas emocionais, porque a televisão era uma novidade naquela época, e eu assistia a televisão, que logo chegava da escola, até a televisão sair do ar, que saiu normalmente às 11 horas da noite, eu fiquei assistindo os programas de televisão. Mas e quando eu converti, recebi perdão do meu pecado, recebi o batismo do Espírito Santo e Deus transformou a minha vida. Eu só quis saber de ler a Bíblia. Eu incentivo você. Eu dei uma tarefa para vocês lerem 2 Reis 22 e 23. Porque eu estou incentivando, eu estou crendo que você pode e deve buscar por conta própria. O jeito de buscar Deus, que eles não tiveram, só tiveram o Velho Testamento na primeiros 300 anos da igreja, mas nós temos o Novo Testamento que descreve para nós como devemos conduzir a nossa vida. Eu tinha sublinhado a minha Bíblia de capa a capa, muita coisa sublinhado, usando lápis, usando caneta, coloridos. E uma pessoa que eu estava evangelizando não tinha a Bíblia. Eu, empolgado com as coisas de Deus, passei a minha Bíblia, a única Bíblia que eu tinha para esta pessoa. Porque eu, como que eu creio hoje, cria naquela época que a palavra de Deus tinha transformado a minha vida. Me lembro quando eu estava orando e buscando Deus e lendo a Bíblia, as coisas aconteceram na minha vida de tal maneira que eu, enfrentando problemas, sempre jovem tem problemas que tem que enfrentar, e sabe o que eu fiz? Cada vez que eu estava enfrentando um problema, eu abri a Bíblia e a Bíblia exatamente falava exatamente o que eu precisava saber para conduzir a minha vida de uma maneira correta com Deus. Então, eu tenho feito isso com toda convicção, com toda coragem em Deus, porque através da vida, claro, eu não sabia muita coisa. Eu me lembro, eu estava casado muitos anos já. Eu acho que já tinha os filhos e comecei a descobrir através de um estudo bíblico que nós estamos fazendo com respeito ao que é a vida da mulher e a vida do homem no contexto de casamento. E eu descobri naquela época princípios da palavra de Deus que eu não entendi antes. E que a pessoa tinha coragem para proclamar a palavra de Deus. E era uma coisa importante demais na minha vida, porque para ter uma vida conjugal que dura, tem que ter
uns princípios da palavra de Deus praticados na sua vida. O casamento hoje em dia é considerado uma coisa descartável, mas a verdade é que casamento é para sempre. Nossos votos, nossos compromissos que fizemos um com outra são coisas que nós devemos praticar a vida inteira, conduzindo nossas vidas dessa maneira agradável a Deus, perante de Deus em tudo que fazemos. Mas Josias, como eu li para você, ele foi a rei que mais buscava Deus de qualquer rei antes. Mas olha aqui, incluindo Davi, que era chamado homem segundo o coração de Deus. Mas ele inclinava, se entregava mais para Deus do que todos os reis antes, e tinha vários reis que fizeram reformas e avivamentos pela um certo medida, mas não tão profundo como Josias fez. Josias era uma pessoa, e ainda fala que nenhum rei que seguiu ele como rei de Judá fez como ele fez, que ele, durante a sua época, a nação de Israel, meus irmãos, Deus julga as nações diferente de que ele julga os homens, mas a nação de Israel já foi condenado à morte, à destruição, à dispersão. Mas Josias, durante a sua vida como rei de Israel, ou de Judá, ele por 30 anos era o rei, e Deus não fez a sua ira cair sobre o povo desobediente da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos dedicar nossas vidas a seguir Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, porque Deus é poderoso para quebrar as cadeias do maligno, para fazer coisas acontecer em nossas vidas que não pode acontecer de outra maneira. Que o poder de Deus está operando em nossas vidas para nos dar privilégio e poder para vencer o maligno, para poder ser curado, para poder viver a vida cristã vitoriosamente. Eu estou procurando de ensinar, de dar exemplos que eu tenho vivido o Evangelho, tenho pregado o Evangelho já há mais de 60 anos, já tenho estudado a Bíblia, tenho lido a Bíblia muitas vezes, capa a capa, tenho decorado muitos versículos da Palavra de Deus. Eu tenho mais do que decorar, eu tenho procurado com todo o meu ser de colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Eu convido vocês de tomar uma decisão. Deus, eu vou fazer como Josias. Eu não sou rei de uma nação, mas eu sou o responsável para a minha família, para os meus filhos, para os vizinhos, a influência que eu tenho, o jeito que eu conduzo a minha vida. Neste momento, Deus, me coloca diante de Ti para obedecer a Sua palavra, para entender a Sua palavra. Claro, meus irmãos, é importante você entender a palavra de Deus como está escrito, como costumo de dizer no contexto, mas eu costumo de dizer uma coisa mais, para mim o mais claro é de ler a Bíblia em sentenças e parágrafos e não em capítulos e versículos. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque sentenças são pensamentos completos e parágrafos são ideias completas. Então nós podemos fazer exatamente isso, praticar a palavra de Deus, que quando a palavra de Deus fala conosco, quando nós sentimos a presença de Deus, que Ele está incentivando ou tocando com gente para praticar umas coisas, não, vamos fazer, vamos largar tudo, vamos dizer, não, custa que custa, não importa quem acha o que importa para mim é de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de seguir a direção de Deus na minha vida, na minha família, no meu emprego, na minha empresa, na minha carreira profissional.
que eu posso seguir Deus com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, que eu não quero deixar uma coisa do passado que me amarrar e me impedir, porque eu tenho fé que Deus é poderoso para curar, para libertar, para dar paz e alegria em todos, que nós devemos buscar a paz de Deus, nós devemos entrar no descanso de Deus, porque Ele tem providenciado tudo para nós, e a única coisa que nós podemos fazer, precisamos fazer, é de ter fé em fé, de acreditar que Ele é quem Ele fala que é, e que Ele comprará a sua palavra em nossas vidas, e nós vamos desfrutando pela graça de Deus, que a graça de Deus é a favor de Deus não merecido, e nós precisamos e queremos pão para comer, lugar para morar, sustento em nossas vidas. Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu entrego essa mensagem para os que estão ouvindo, que no momento que está produzido, ou em qualquer momento que está escutando, que o poder de Deus transpassar todas as coisas que têm acontecido, usando a tecnologia que tem. Deus, eu declaro, eu creio que o Senhor está quebrando as correntes, quebrando os vícios, quebrando as coisas erradas em nossas vidas, para que nós podemos viver a vida vitoriosa. Deus te abençoe, meus irmãos. Até próximo.